pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. E você que deixar o seu joinha, se quiser, clique em hypar, fazendo assim, o meu vídeo terá mais visualização e eu ficarei muito agradecida. Outro sim, sou afiliada da Shopee e vou deixar na descrição o meu link da Shopee. Caso vocês precisem comprar alguma coisa da Shopee, usando o meu link, eu terei uma pequena comissão. Quanto ao valor da compra de vocês, não vai alterar em nada, mas eu terei uma pequena comissão. Fazendo assim, eu ficarei muito agradecida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante fio 6 e usei a agulha de número 4. Ele ficou pesando 326 gramas. Na largura ficou com 41 centímetros e no comprimento de ponta a ponta ficou com 89 centímetros. Quanto à largura, eu não sei, caso vocês queiram fazer mais largo ou mais estreito, quantas correntes diminuir ou aumentar, porque eu só fiz nesta largura. Mas no comprimento, vocês podem continuar fazendo o gráfico até o comprimento desejado. Vou mostrar para vocês desta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. No vídeo, eu explico tudo direitinho. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Até mesmo você que é iniciante. E para a última carreira, nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos e nas pontas eu fiz uma carreira de 3 pontos altos tombados. Mas como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Então, usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, o gráfico da nossa aula de hoje é este. Espero que gostem o quanto eu gostei. E assim, tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, nós vamos usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Vamos iniciar com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 68 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer um total de 68 correntes. Feitas as 68 correntes, vamos marcar a última que fizemos e vamos fazer aqui mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vamos voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui nós vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque as correntes que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Agora, nós vamos fazer para cada corrente da carreira anterior um ponto alto. Para você que não sabe fazer o ponto alto, vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, as 2 últimas argolas. Então, este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer para cada corrente da carreira anterior um ponto alto. A primeira carreira, a carreira base, finalizada. Eu fiquei aqui com um total de 69 pontos altos, porque fizemos 68 correntes, e as 4 correntes que fiz aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, eu fiquei para esta largura com um total de 69 pontos altos. Vamos à próxima carreira, que será a primeira carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Eu vou fazer aqui 2 correntes, mas como eu sempre digo, eu vou fazer 2 correntes, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. 1,
2, 3 pontos altos. Porém, nós ficamos com 4 pontos altos por causa das duas correntes que fizemos aqui para subir. Então, nós teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Agora, aqui eu vou fazer os quadrados de 3 correntes. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou pular 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, no quarto ponto alto, vou fazer um ponto alto. Novamente, 1, 2, 3 correntes, 1, 2, 3, no quarto ponto alto sobre ponto alto. Já fiz aqui 2 quadrados, vou colocar assim quadrados que fica mais fácil para entender. 1, 2, 3 correntes, novamente. 1, 2, 3, no quarto ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer aqui um total de 5 quadrados. Já fiz 3, vou fazer os outros 2. Pronto. Completei os 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, agora eu vou fazer uns quadrados de apenas uma corrente. Então, eu vou fazer uma corrente, pular um ponto alto no próximo ponto alto. Uma corrente, pular um ponto alto no próximo ponto alto. Vou fazer estes quadrados de uma corrente em cada. Vou fazer um total de 4 quadrados. Então, já fiz 2, por um ponto alto, no próximo ponto alto, 3, pulo um ponto alto, no próximo ponto alto, 4 quadrados, de apenas uma corrente. Feito isto, agora aqui eu vou fazer um retângulo de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 5 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto alto, vou fazer um ponto alto. Este é o meio do nosso trabalho. Agora, tudo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado. Então, vou fazer 4 quadrados com apenas uma corrente. Então, uma corrente, pular um ponto alto no próximo ponto alto. Uma corrente, pular um ponto alto no próximo ponto alto. Então, tudo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado e finalizar com os 4 pontos altos. Pronto, primeira carreira do gráfico da nossa aula de hoje finalizada. Então, eu subi com as 2 correntes, copiei mais 3 pontos altos. Ficamos aqui com 4 pontos altos. Teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Aqui eu fiz estes quadrados, quase um retângulo. Então, eu fiz 5, 1, 2, 3, 4, 5, de 3 correntes, pulando 3 pontos altos da carreira anterior. Aqui eu fiz 4 quadrados de apenas uma corrente, então, 1, 2, 3, 4. E no meio do nosso trabalho, eu fiz este retângulo de 5 correntes. Deste lado, repeti o mesmo que eu fiz deste, sempre será assim. Então, eu fiz os 4 quadrados de apenas uma corrente, 5 quadrados de 3 correntes e finalizei com os 4 pontos altos. Vamos à próxima carreira. Já iniciei esta carreira porque apenas repeti o mesmo que eu havia feito na carreira anterior. Os 4 pontos altos e nesta carreira eu copiei 4 quadrados. Na carreira anterior nós havíamos feito 5. Nesta eu repeti apenas 4. Feito isto, aqui no último quadrado eu vou fazer estes quadrados de uma corrente. Então, vou fazer uma corrente, pular a primeira corrente na corrente do meio, vou fazer aqui um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto alto, ponto alto. Então, no quadrado de 3 correntes, eu fiz 2 quadrados de uma corrente. Vou copiar 2 quadrados da carreira anterior, de uma corrente. Então, uma corrente, um quadrado, uma corrente, o segundo quadrado. Feito isto, agora, sobre esses 2 quadrados, eu vou fazer as 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pular uma corrente, 2, 3, que é uma corrente, o ponto alto e a próxima corrente. No último ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, aqui nós fizemos um quadrado sobre os 2 quadrados menores, ou um retângulo, assim como quiserem chamar. Agora, aqui nessas 5 correntes, eu vou fazer um ponto alto para cada corrente. Então, nós faremos aqui 5 pontos altos. Então, um ponto alto na primeira corrente,
um ponto alto na segunda corrente e assim por diante. Um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. E vamos copiar este ponto alto. Então, assim eu fiz. Eu fiz um ponto alto para cada corrente, copiei este ponto alto e o primeiro ponto alto do outro lado do retângulo. Feito isto, o mesmo que eu fiz aqui, vou repetir deste lado. Então, aqui eu fiz um retângulo, vou colocar assim, retângulo ou quadrado, como quiserem. Então, vou fazer deste lado. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pular uma corrente, um ponto alto, a outra corrente, no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. E continuar a carreira da mesma forma que eu fiz deste lado. O que eu fizer de um lado, eu vou repetir do outro lado. Pronto, carreira finalizada. 4 pontos altos. Repeti aqui 4 quadrados da carreira anterior. No quinto quadrado, eu fiz os 2 quadrados de uma corrente. Então, eu copiei 4 retângulos e no último retângulo eu fiz os 2 quadrados de apenas uma corrente. Então, eu fiz uma corrente, pulei uma corrente da carreira anterior, na corrente do meio, na segunda corrente, um ponto alto. Uma corrente, pulei a última corrente da carreira anterior e repeti o ponto alto da carreira anterior. Copiei os 2 primeiros quadrados de uma corrente e nos 2 últimos eu abri o retângulo, eu fiz o retângulo. Então, fiz 3 correntes e fiz um retângulo, copiei apenas o último ponto alto. Aqui no meio do nosso trabalho, nós havíamos feito 5 correntes. Aqui eu fiz 5 pontos altos, um ponto alto para cada corrente. Deste lado, da mesma forma. Fiz um retângulo aqui sobre os 2 primeiros quadrados, copiei os 2 últimos quadrados. No primeiro retângulo, fiz os 2 quadrados e copiei os 4 últimos retângulos e os 4 pontos altos. Então, o nosso gráfico será aqui no meio. O que eu fizer de um lado, eu vou repetir do outro. Vamos à próxima carreira. Carreira iniciada, 4 pontos altos nesta carreira, copiei apenas 3 retângulos. Na carreira anterior, nós tínhamos 4, nesta eu copiei 3. Aqui no último retângulo, eu vou fazer da mesma forma, vou fazer os 2 quadrados, assim como eu fiz neste retângulo. Então, vou fazer uma corrente, pular a primeira corrente, na corrente do meio, vou fazer um ponto alto. Uma corrente, pular a próxima corrente e copiar o ponto alto. Então, ficou desta forma. Vou copiar estes 2 quadrados, então, uma corrente, um quadrado, o segundo quadrado. Aqui nós teremos sempre 4 quadrados. Feito isto, vou abrir um retângulo sobre os 2 últimos quadrados. Então, 1, 2, 3 correntes, pular os 2 quadrados e copiar apenas o último ponto alto. Feito isto, aqui nós fizemos 3 correntes. Agora, eu vou fazer um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, nós vamos ficar aqui com 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Aqui nós vamos copiar os pontos altos da carreira anterior. Então, apenas repetir os pontos altos da carreira anterior. Pronto, foi o que eu fiz. Apenas copiei os pontos altos da carreira anterior. Então, copiei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou fazer aqui o mesmo que eu fiz deste lado. Então, para cada corrente da carreira anterior, eu vou colocar aqui um ponto alto. Então, nós vamos ficar com um ponto alto para cada corrente da carreira anterior e vou copiar o ponto alto. Copiar este ponto alto. Então, aqui no meio, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos. Feito isto, deste lado, vou repetir o mesmo que eu fiz deste. Carreira finalizada. 4 pontos altos, copiei apenas 3 retângulos da carreira anterior. No último retângulo, fiz os 2 quadrados. Copiei os 2 primeiros quadrados, nos 2 últimos, fiz o retângulo de 3 correntes. Descopiei o último ponto alto. Aqui na carreira anterior, nós havíamos feito 3 correntes, então, vou fazer um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Copiar os pontos altos do meio e deste lado,
o mesmo que eu fiz deste. Então, um ponto alto para cada corrente, então, são 3 pontos altos. Copiei o primeiro ponto alto, abri um retângulo sobre os 2 primeiros quadrados, copiei os 2 últimos e fiz 2 no primeiro retângulo. Copiei os 3 últimos retângulos. Vamos à próxima carreira. A próxima carreira será a carreira central do gráfico da nossa aula de hoje. 4 pontos altos. Nesta carreira, eu copiei apenas 2 retângulos. Da mesma forma que eu fiz nas carreiras anteriores, no último retângulo, eu vou fazer os 2 quadrados. Uma corrente, na corrente do meio, vou fazer o ponto alto. Uma corrente, no último ponto alto, ponto alto. Então, no último retângulo, eu fiz os 2 quadrados. Vou repetir os 2 primeiros quadrados. Então, 1, 2 quadrados. Aqui eu vou fazer 7 correntes. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Feito isto, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre pontos altos e corrente. E aqui no ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, eu fiz um retângulo aqui de 7 correntes e pulei da carreira anterior 7, contando com correntes e pontos altos. Aqui no meio, eu vou fazer 13 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 correntes. Feito isto, aqui no meio, eu fiquei com 13 pontos altos. Eu fiquei com um total de 15 pontos altos, porém, um ponto alto, porém, tirando o primeiro ponto alto e o último, eu vou ficar com 13 pontos altos no meio. Então, eu fiz 13 correntes e vou pular os 13 pontos altos. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. No último ponto alto, vou repetir o ponto alto. Então, eu fiz aqui um retângulo com 13 correntes e pulei os 13 pontos altos da carreira anterior. Agora, o mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir deste lado. Vou fazer 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes e vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, vou pular o retângulo de 3 correntes e os 2 quadrados. Vou completar a carreira da mesma forma que eu fiz deste lado. Pronto, carreira finalizada. Como eu falei, essa carreira é a carreira central do gráfico da nossa aula de hoje. Então, 4 pontos altos, repeti apenas 2 quadrados. Então, na carreira central, nós teremos 2 retângulos. Sempre teremos 4 quadrados de uma corrente. Então, 1, 2, 3, 4 quadrados. Aqui eu fiz 7 correntes. Pulei aqui 7 entre correntes e pontos altos. Copiei o primeiro ponto alto. Aqui no meio, nós tínhamos 13 pontos altos. Eu fiz 13 correntes. Então, eu copiei o primeiro ponto alto e o último deste lado. Repeti da mesma forma, 7 correntes. Pulei 7 no total. Copiei este ponto alto e finalizei a carreira da mesma forma que eu fiz deste lado. Copiei os 2 quadrados da carreira anterior e aqui no primeiro retângulo fiz 2 quadrados. Como eu falei, nós teremos sempre 4 quadrados de uma corrente. E finalizei com os 2 retângulos de 3 correntes e os 4 pontos altos. Essa carreira sendo a carreira central, agora nós vamos voltar estas 3 carreiras. Então, a nossa próxima carreira será esta carreira. Iniciei a carreira, 4 pontos altos e os 2 quadrados da carreira anterior. Como nós vamos fazer esta carreira, eu vou abrir um retângulo aqui sobre esses 2 quadrados. Então, vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pular os 2 quadrados e copiar aqui o último ponto alto. Então, eu abri o retângulo, que é este retângulo aqui. Que nesta carreira do meio, eu havia fechado com os 2, havia feito os 2 quadrados. Então, como nós vamos fazer esta carreira, eu abri o retângulo. Feito isto, vou copiar os 2 quadrados da carreira anterior,
apenas copiar. Então, 1, 2. Chegamos aqui nas 7 correntes. Como nós estamos fazendo esta carreira, eu vou abrir os 2 quadrados aqui no início das correntes. Então, eu vou fazer uma corrente, pular a primeira corrente, na segunda corrente eu vou fazer um ponto alto, abrir um quadrado, uma corrente, pular uma corrente, na próxima corrente, ponto alto. Então, eu fiz aqui estes 2 quadrados. Vou fazer aqui 3 correntes, 1, 2, 3, que essas 3 correntes é este retângulo. Vou copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fiz esta carreira. Aqui sobre as 13 correntes, eu vou voltar a fazer os 13 pontos altos. Então, será um ponto alto para cada corrente da carreira anterior, da mesma forma que nós já vínhamos fazendo. Um ponto alto para cada corrente da carreira anterior, e nós vamos ficar aqui com 13 pontos altos. Pronto, foi o que eu fiz. Fiz um ponto alto para cada corrente da carreira anterior, ficamos com 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. 14 com o primeiro que nós fizemos e 15 pontos altos com o último ponto alto. Então, aqui nós voltamos a ter 15 pontos altos, a mesma quantidade de pontos altos desta carreira. Deste lado, vou fazer da mesma forma. 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pular 3 correntes da carreira anterior. 1, 2, 3. Na quarta corrente, vou fazer um ponto alto. Este é este retângulo. Aqui no final das correntes, vou fazer os 2 quadrados, estes 2 quadrados. Então, vou fazer uma corrente, pular a primeira corrente, na corrente do meio, vou fazer um ponto alto, um quadrado, uma corrente, copiar o ponto alto da carreira anterior, o segundo quadrado. Vou completar esta carreira e já trago. Carreira finalizada, 4 pontos altos, copiei os 2 retângulos da carreira anterior, abri um retângulo aqui sobre estes 2 quadrados, que é este retângulo, copiei os 2 próximos quadrados. Sobre as 7 correntes, eu fiz os 2 quadrados de uma corrente e 3 correntes, finalizando assim com o retângulo. Aqui no meio, voltei a fazer os 15 pontos altos, que é esta quantidade de pontos altos. Deste lado, fiz da mesma forma, o retângulo de 3 correntes, fiz 2 quadrados aqui no final das correntes, copiei 2 quadrados da carreira anterior, abri um retângulo sobre os 2 quadrados e copiei os 2 últimos retângulos e os 4 pontos altos. Esta carreira é esta. A próxima será esta carreira de 7 pontos altos no meio. Repeti os 3 retângulos da carreira anterior, vou abrir um retângulo aqui sobre estes 2 quadrados. Então, vou fazer 3 correntes, pular os 2 quadrados e copiar este ponto alto. Então, eu fiz aqui, abri aqui o retângulo. Vou copiar estes 2 quadrados da carreira anterior, apenas repetir. Então, 2 quadrados. Vou fazer 2 quadrados sobre este retângulo. Então, uma corrente, pular a primeira corrente, na corrente do meio, ponto alto. Uma corrente, pular a próxima corrente, copiar o ponto alto da carreira anterior. Sobre os 15 pontos altos, eu vou abrir um retângulo aqui no início. Então, vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, pular 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, copiar o ponto alto. Feito isto, aqui no meio, eu vou copiar 7 pontos altos. Então, 2, 3, vou copiar um total de 7 pontos altos. Assim, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou abrir um retângulo também aqui no final dos pontos altos. Então, vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou pular 1, 2, 3, no último ponto alto, vou repetir ponto alto sobre ponto alto. Deste lado, vou fazer o mesmo que eu fiz deste. Então, neste retângulo, eu vou abrir os 2 quadrados, pular a primeira corrente, na corrente do meio, vou fazer um ponto alto. Uma corrente, pular a próxima corrente e copiar o ponto alto da carreira anterior. E finalizar esta carreira da mesma forma que eu fiz deste lado.
Carreira finalizada. Nós fizemos aqui a segunda carreira. 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4 retângulos, a mesma quantidade de retângulos desta carreira. 1, 2, 3, 4. Como eu falei, nós teremos sempre 4 quadrados de uma corrente. 1, 2, 3, 4. Copiei os 2 primeiros e no retângulo fiz os 2 últimos quadrados. Então, 4 quadrados. Aqui nos pontos altos, nos 15 pontos altos da carreira anterior, eu fiz um retângulo aqui no início dos pontos altos, então fiz 3 correntes, pulei 3 pontos altos da carreira anterior, copiei o quarto ponto alto. Aqui no meio, repeti 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. A mesma quantidade que nós fizemos aqui. Abri um retângulo no final dos pontos altos, então eu fiz 3 correntes, pulei 3 pontos altos, copiei o último ponto alto. E, deste lado, repeti o mesmo. No retângulo, abri 2 quadrados, copiei os 2 primeiros quadrados, abri um retângulo nos 2 últimos quadrados e copiei os retângulos restantes. E os 4 pontos altos. Vamos à nossa última carreira, que também é a primeira carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Repeti os pontos altos e os 4 retângulos. Vou abrir um retângulo aqui sobre esses 2 quadrados, então, 1, 2, 3 correntes, pular os 2 quadrados, copiar o ponto alto. Repetir estes 2 quadrados. Então, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, repetir o último ponto alto. Vou abrir os 2 quadrados neste retângulo, uma corrente, pular a primeira, na corrente do meio, vou fazer um ponto alto. Uma corrente, copiar o primeiro ponto alto. Feito isto, agora aqui eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 5 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5. Copiar o último ponto alto. Deste lado, vou fazer os 2 quadrados, uma corrente, pular a primeira corrente, na corrente do meio, ponto alto. Uma corrente, pular a corrente, copiar o ponto alto. E vou finalizar a carreira da mesma forma que eu fiz deste lado. Carreira finalizada, fiz a primeira carreira, que também é a última carreira. 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 retângulos, 1, 2, 3, 4, 5 retângulos, 4 quadrados, aqui no meio, 5 correntes. Deste lado, da mesma forma, 4 quadrados, que são estes 4, 5 retângulos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, e finalizei com os 4 pontos altos. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Agora, daqui para frente, nós só vamos repetindo as carreiras. Então, a nossa última carreira também é a primeira carreira. Agora, a próxima carreira é a segunda, a próxima é a terceira, e assim por diante. Caso tenham alguma dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo e sanar as dúvidas de vocês. Mas daqui para frente, nós só vamos repetindo. Então, a nossa próxima carreira será a segunda, depois a terceira, depois a carreira central, e assim por diante. Vocês vão fazer até o comprimento desejado. Vou continuar fazendo, e quando trouxer, vou trazer para fazermos a última carreira por toda a volta. Pronto, como prometido, já adiantei aqui o caminho de mesa e trouxe para fazermos a última carreira por toda a volta. Como eu falei, nós só íamos continuar repetindo carreira a carreira. No vídeo, nós fizemos até esta carreira, que é a primeira carreira. Depois, eu fiz a segunda, a terceira, a carreira central, e assim por diante. Só fui repetindo os gráficos. Fiz aqui do tamanho desejado, vocês vão fazer também no comprimento desejado para vocês. E finalizei com uma carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos finalizar com uma carreira de pontos altos. A única coisa que eu mudei aqui, como eu sempre falo para vocês, eu gosto de mudar a numeração da agulha, para os meus pontos ficarem mais juntinhos. Pode ser que para vocês não precisem, porém, para mim, eu gosto de fazer assim. Então, a única coisa que eu fiz foi trocar a numeração da agulha
para fazer a última carreira de pontos altos, a carreira base. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Já voltei aqui com a agulha número 4, vou fazer nas laterais uma carreira de pontos baixos, em cada espaço, 2 pontos baixos. Lembrando sempre a vocês que a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes, porém, a minha última carreira eu vou fazer desta forma. Procuro fazer o mais básico possível para que todos consigam fazer, até mesmo quem é iniciante. O meu foco é no gráfico, mas a última carreira é só uma sugestão. Então, em cada espaço, eu vou fazer 2 pontos baixos. Vou fazer assim nas laterais e sobre os pontos altos, a nossa última carreira será diferente. Então, quando chegar aqui nos pontos altos, eu volto para iniciarmos esta carreira juntos. Como prometido, já fiz aqui a última carreira nas laterais, em cada espaço 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira sobre os pontos altos. Eu fiz aqui o meu segundo ponto baixo, vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vou voltar aqui no último ponto baixo e aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Ficando assim com 3 pontos altos por causa das 3 correntes que fizemos para subir. Feito isto, eu vou contar 1, 2, no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos tombados. Feito isto, vou no próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, e aqui novamente, vou subir com 3 correntes, 1, 2, 3, no mesmo espaço, no mesmo ponto alto, vou fazer mais 2 pontos altos, 1, 2, ficando assim com 3 pontos altos. Vou contar 1, 2, no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, 3 pontos altos tombados. No próximo, ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntes, no mesmo ponto alto de base, mais 2 pontos altos. 1 e 2. Vou contar 1, 2, no terceiro ponto alto, ponto baixíssimo. Então, esta será a minha última carreira sobre os pontos altos. Lembrando sempre a vocês que a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. E quanto à quantidade de pontos altos que eu pulei aqui, fica a critério de vocês. Caso queiram pular mais pontos altos, fica a critério de vocês. Porém, eu vou fazer desta forma. Então, vou completar esta carreira, finalizar o nosso trabalho e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, já fiz aqui a última carreira por toda a volta, já finalizei aqui com os 3 pontos altos tombados e já escondi um pouco o barbante. Outro sim. Quanto à quantidade de pontos altos, por isso que eu falo para vocês, vocês vão adaptar ao ponto de vocês. Eu comecei pulando 2 pontos altos e fazendo o meu ponto baixíssimo no terceiro. Do meio para o final, eu já comecei a pular 3 pontos altos e fazendo o ponto baixíssimo no quarto. Eu achei que ficou melhor. Talvez, se tivesse iniciado desta forma, teria ficado melhor. Então, como eu sempre falo, vocês vão adaptar ao ponto de vocês. É o que eu faço com o meu. Eu poderia não falar isso aqui, vocês não iam perceber, mas prefiro falar para justamente falar para vocês que vocês podem adaptar ao ponto de vocês. Então, eu iniciei pulando 2 pontos altos, fazendo ponto baixíssimo no terceiro, e finalizei pulando 3 pontos altos e fazendo ponto baixíssimo no quarto. Mas, fica a critério de vocês. E assim, tendo passado todas essas informações, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!